Sejam bem-vindos ao Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Ouça este programa sempre que quiser em formato podcast. Das transferências às competições, o direito esportivo está na base dos pilares em que assenta a indústria do desporto, tal como a conhecemos. Lisboa vai receber em breve a primeira edição do International Sports Law e queremos perceber que desafios se colocam a este setor. Ninguém melhor do que a melhor advogada em direito esportivo do mundo para nos falar dos desafios desta indústria. Este será o tema para a segunda parte desta edição. Para já, vamos falar da empresa de agenciamento de jogadores que bate o pé aos gigantes mundiais, do parceiro silencioso de Ruben Amorim, que fez muitos milhões em vendas, e de um sueco que bateu o recorde de avaliação que só a mais valiosa transferência de sempre da Liga conseguiu chegar. Dou as boas-vindas ao Jorge Faria de Sousa e ao jornalista Rodolfo Alexandre Reis. Está na hora do Hat-Trick. Como sempre, abordamos três números que marcaram a semana e vamos precisamente abordar o primeiro, 1,5 mil milhões de euros. Que número é este, Rodolfo? Assim é, antes de mais cumprimentar-te a ti, ao Jorge Faria de Sousa. Falamos de 1,5 mil milhões de euros, é o valor da carteira dos futebolistas de Jorge Mendes, os jogadores portugueses da Gestifoot, que são escolhas habituais de Roberto Martínez na Seleção Nacional, valem mais de metade da carteira do superagente, avaliada recentemente no seu global em 1,5 mil milhões de euros, de acordo com o estudo da Sportingpedia, que coloca a Gestifoot como a terceira agência de futebolistas com maior valor de mercado e com os jogadores da seleção portuguesa a terem um peso muito relevante nesta carteira. Muito bem, e temos aqui então a avaliação da carteira de jogadores de Jorge Mendes, da Gestifoot, 1,5 mil milhões de euros, com algumas particularidades relativamente àquilo que é a análise da Sportingpedia, sobretudo no que tem a ver, Jorge, com a comparação do que é o número de jogadores da Gestifoot em comparação com o universo muito mais vasto de jogadores que têm as duas agências que estão em primeiro e em segundo lugar, respectivamente. Mas, de qualquer forma, ter aqui uma agência portuguesa a competir e a bater o pé aos gigantes a nível mundial é obra. Sim, antes de mais cumprimentar-te a ti, Zé, ao Rodolfo e a todos os que nos estão a acompanhar, não deixa de ser muito significativo. Esse valor é um valor muito expressivo. De resto, se olharmos para os jogadores dos três principais candidatos ao título em Portugal, grande parte destes jogadores são da carteira da Gestifoot. Olharmos, por exemplo, para o contexto da Seleção Nacional, estão lá 16, por exemplo, na última convocatória 16 dos 26, no último jogo 10 em 11 titulares, e portanto diz muito do que é a dimensão do número de jogadores, olhando para o mercado nacional que acaba por agenciar. Acho que tem tido também o mérito de identificar talento relativamente jovem, os jogadores que se têm vindo depois a valorizar, e isso faz com que também a sua própria carteira se vá valorizando. Olharmos para exemplos de jogadores formados nos três grandes, que acabam por ser agenciados desde uma tenra idade por parte da Gestifoot e que hoje têm um valor de mercado muito superior àquele que era no seu ponto de partida. E, sobretudo, não deixa de ser significativo que olhar para a Gestifoot e perceber os jogadores que acaba por agenciar e inclusivamente até os treinadores portugueses que têm hoje essa é uma vertente importante. Sim, tem hoje vários treinadores também que são agenciados pela própria empresa e que estão nas principais ligas do futebol europeu. Outro aspecto deste número que é interessante, nós fizemos um pouco essas contas e conseguimos perceber que os jogadores que são normalmente chamados à seleção e podem ou não estar lá neste momento naquilo que é a concentração da seleção, valem praticamente mais de metade daquilo que é a carteira de Jorge Mendes. Estamos a falar de 786 milhões de euros. Isto também diz muito daquilo que é a capacidade destes jogadores se valorizarem e conseguirem, de facto, manter um valor de mercado muito acima daquilo que se calhar
em alguns casos até seria expectável. Sim, eu diria, uma grande parte destes jogadores, como disse, são formados no contexto do futebol português e portanto, quando aparecem numa equipa grande, quando têm acesso a discutir títulos, a disputar competições europeias, mais tarde depois chegar à seleção nacional, podemos olhar também para a própria seleção sub-21 e perceber o número de jogadores que também a própria Gestifute agencia neste plantel de sub-21, que também é muito significativo, e percebemos que claramente são jogadores que se valorizam pelo rendimento desportivo que apresentam, o que mais tarde os leva a disputar competições europeias, até eventualmente a dar o salto para as ligas mais competitivas, nomeadamente na Premier League, que é onde é o mercado hoje onde existem muitos jogadores da seleção portuguesa, e obviamente que a própria convocatória para a seleção nacional, o facto de jogarem e de terem minutos de jogo no contexto da seleção A, obviamente que também vai aumentar esse valor de mercado por parte dos jogadores. Agora não deixa de ser curioso perceber a importância que tem o número de jogadores portugueses internacionais para esta própria carteira de jogadores e, por outro lado, percebermos que hoje, claramente, Portugal tem uma das seleções com maior valor de mercado à escala global. Volta a ter, isto é uma conversa muito quase recorrente, 1.000 milhões de euros. Volta a ter, mais uma vez, uma grande geração sob a liderança de Roberto Martínez, e numa semana que se disputa a Liga das Nações, esperar que possam vencer a Escócia num jogo que se realiza 32 anos depois em Glasgow, e que possam garantir a discussão, pelo menos a chegada aos quartos de final, para poder discutir um troféu pela segunda vez. Recordar que Portugal já venceu, e na altura, a primeira edição da Liga das Nações. Esta será a primeira, mas neste novo formato, com quartos de final, depois meia-final e final. Muito bem. E vamos para a análise do número associado ao parceiro silencioso de Ruben Amorim. Como é que é, Rodolfo? São 589 milhões de euros as vendas que Hugo Viana fez no Sporting desde a época 2018-2019, altura em que começou a definir a política desportiva dos Leões. Hugo Viana, que esta semana foi confirmado como o próximo diretor desportivo do Manchester City, o antigo internacional português que jogou em Inglaterra no Newcastle, já era dado como um dos favoritos para suceder a Txiki Begiristain e vai desempenhar o cargo no Manchester City a partir da próxima época. E, de facto, temos aqui uma transferência, se calhar uma altura que muitos adeptos não esperariam, que tem a ver com a de Hugo Viana para o City, vai acontecer no verão de 2025. Um diretor desportivo que nem sempre foi muito bem amado em Alvalade, não propriamente por quem lá está, mas para quem acompanha aquele frenesim da época de transferências, perceber aquilo que é a dinâmica das transferências que cai e de outras que entretanto surgem no horizonte, mexe sempre muito com aquilo que é o humor dos adeptos. E temos aqui o Hugo Viana a conseguir uma soma verdadeiramente impressionante, tendo em conta que apanhou ali os telhaços de Alcochete. Foram quase 590 milhões de euros em vendas neste período e vai facilmente chegar aos 600. Bem, em primeiro lugar dizer que me parece que foi muito importante o papel do Hugo Viana no sucesso desportivo que a equipa teve, na forma como trouxe Ruben Amorim para o Sporting. O próprio Frederico Varandas já abordou esse tema, e na altura foi sugerido por Hugo Viana naquele período. É certo que é hoje um diretor desportivo, um diretor para o futebol muito mais experiente do que quando entrou, e acho que teve um papel absolutamente fundamental. E se olharmos para a forma como está estruturado o futebol leonino, acho que há claramente muito mérito na forma como se identifica talento. Recordar as declarações, por exemplo, de Ruben Amorim a propósito de Morten Hjulmand, o atual capitão da equipa, que na altura foi sugerido pelo scouting e até nem era a preferência dele, e foi com insistência do próprio departamento de scouting que acabaram por adquirir o passe do
do internacional dinamarquês para o meio campo do Sporting. Acho que o paradigma, de certa forma, também se alterou, ou seja, vemos hoje o Sporting a vender jogadores por valores pela cláusula de rescisão, ou muito próximo disso, e há claramente transferências que foram muito significativas em todo este processo. Olharmos para Nuno Mendes, um jovem da formação que sai por cerca de 45 milhões de euros, o próprio Mateus Nunes acima dos 40 milhões de euros, Pedro Porro, que lá está, foi identificado pelo scouting, vindo da La Liga, tinha estado na La Liga, estava no Universo com City. os calções altamente discutíveis. Houve essa discussão dos calções, mas a verdade é que depois faz duas épocas absolutamente extraordinárias e hoje é uma das figuras uma das grandes figuras do Tottenham, e na altura sai pela cláusula de rescisão, sendo que o Sporting recebe uma verba por um período de empréstimo de 6 meses, sendo acionada a cláusula de rescisão depois do mercado de verão que se seguiu, e ainda recupera uma percentagem do passe de Marcos Edwards, e portanto acho que também desse ponto de vista o paradigma mudou, e podemos olhar para o atual plantel também e percebemos claramente que este é um plantel que se vai valorizar. Quando temos jogadores como o Yulman, o próprio Francisco Trincão, Victor Gyökeres, Arder, jogadores muito jovens, é um plantel muito jovem e que tem uma enorme margem de progressão e que se pode claramente valorizar. Isto se a equipa tiver rendimento desportivo, e é muito importante, como sabemos, estar na Liga dos Campeões para esse efeito de valorização. Para terminar, dizer que me parece que foi um processo transparente. Ou seja, o próprio clube anuncia oficialmente, em comunicado oficial, a saída de Hugo Viana, é apresentado uma nova pessoa para a estrutura do futebol, que vai aparentemente começar já a trabalhar com o Hugo Viana a preparar a próxima temporada, vai estar já envolvido também no próximo mercado, na janela de inverno, e portanto parece-me que foi um processo transparente, e no final do dia eu acho que esta contratação de Hugo Viana para a estrutura do futebol do City deve deixar o próprio Hugo Viana contente e orgulhoso, sobretudo por ter sido muito importante no bom trabalho que fez ao serviço do Sporting. Vamos nos manter no Sporting, Rodolfo, para falar de um avançado que está a bater todos os recordes, também fora do campo. São 70 milhões de euros. É o valor de Victor Gyökeres atualmente na Liga Portuguesa. O aumento da cotação do ponta de lança sueco é um dos grandes destaques da mais recente atualização dos valores de mercado dos jogadores do Campeonato Nacional, que se encontra disponível desde a última terça-feira. Na sequência de um início de temporada a todo gás, com 11 golos marcados em 8 jogos no campeonato, a avaliação do sueco volta a aumentar, desta feita dos 65 para os 70 milhões de euros. Esta não é, contudo, uma valorização qualquer, já que este update do avançado do Sporting iguala João Félix como o futebolista mais valioso de sempre da Liga Portuguesa, já que o antigo jogador do Benfica também chegou a estar avaliado em 70 milhões de euros, quando ainda pertencia aos encarnados no verão de 2019, antes da sua transferência para o Atlético de Madrid. Muito obrigado, Rodolfo Alexandre Reis. Voltas para a semana com mais números neste Hat-Trick. E, Jorge, temos aqui 1 minuto e meio, mais ou menos, para falar de um avançado sueco que bateu o recorde em termos daquilo que é a avaliação que antigamente pertencia a João Félix. João Félix sai por 120 milhões. Todos nos recordamos, se calhar, das palavras de Varandas, quando disse no Thinking Football Summit que já tinha visto jogadores com menos qualidade a sair por valores mais elevados do que 100 milhões de euros. O que é que se pode esperar de Gyökeres? Fica no Sporting até ao final da temporada ou poderemos ter uma surpresa em janeiro? Eu diria que sim, uma vez que, se olharmos para o mercado de inverno, é muito difícil que hajam operações nesta ordem de grandeza. Sim. Não é um mercado muito propício a grande transferência. Eu diria, mesmo se olharmos para a realidade de transferências do futebol português para a Premier League, a única transferência que me recordo de um valor significativo foi Bruno Fernandes, na altura a rondar os 65 milhões, já com os bónus. E, portanto, acho difícil que seja uma operação que se realize. Acho que o próprio clube vai tentar ficar com o jogador ao máximo, porque
Me parece que hoje o Sporting tem condições para discutir o bicampeonato e para isso Vítor Gyökeres é uma peça essencial. Tem tido um rendimento desportivo absolutamente extraordinário. Olhando para este arranque de temporada entre jogos no Sporting e na seleção, tem uma média de 1 golo por jogo, mais 6 assistências. Isto diz muito do que tem sido a importância que ele tem para a seleção e para o Sporting. Agora acho claramente que é a grande figura da Liga Portuguesa neste momento. Já tinha sido, de resto, o melhor jogador do Campeonato Português na época passada e continua a estar num extraordinário momento de forma neste arranque da temporada 24-25. Acho claramente que será um jogador que provavelmente sairá pela cláusula de rescisão. Estamos a falar de um valor a rondar os 100 milhões de euros e, portanto, será um negócio significativo para o Sporting, mas para já, mais significativo ainda é que continua a apresentar rendimento desportivo e a ajudar o Sporting nas várias competições que está a disputar esta temporada. Muito bem. Do melhor jogador da Liga Portugal para a melhor advogada de direito esportivo do mundo, é com Rosália Ortega que vamos falar na segunda parte deste Jogo Económico. Estamos de volta para a segunda parte do Jogo Económico. A melhor advogada de direito esportivo do mundo está connosco nesta edição para explicar os desafios que se colocam em tantas áreas da indústria do desporto e que vão sofrer grandes mudanças nos próximos tempos. Rosália Ortega, advogada e presidente do Instituto Ibero-Americano do Direito Desportivo, está em Portugal para apadrinhar o International Sports Law Conference, um evento que traz a Lisboa dezenas de especialistas de várias jurisdições, organizações e ligas. Rosália Ortega, muito obrigado por estar presente neste Jogo Económico. É um enorme prazer tê-la neste programa para podermos discutir aqui alguns dos temas que são bem prementes relativamente àquilo que é a atualidade da indústria do desporto. Começo por lhe perguntar se, de facto, esta conferência vem mesmo a calhar, mesmo na melhor altura, para se discutir estes temas que são tão atuais e tão presentes. Muito obrigada pelo convite, a honra é minha e obrigada eu. Sim, a verdade é que não podia acontecer numa melhor altura, porque a primeira Conferência Internacional de Direito Desportivo vai ser a próxima sexta-feira, o sábado, 18 e 19, no Estádio da Luz de Benfica. E, claro, estamos agora mesmo, eu acho, em um momento normativo do futebol, que eu acho que nem tem antecedentes, porque eu acho que nem Bosman iba a ter uma repercussão como esta. FIFA já anunciou ontem que vai fazer uma mudança e que vai aproveitar o momento para fazer uma modernização desse artigo 17, que eu acho que precisa de muita modificação. E entre os vários desafios, e a Rosália já abordou a questão das transferências, entre os vários desafios, qual é que considera que sejam os mais definidores, os mais importantes e que vão marcar o futuro da indústria? Olha, eu acho que em relação a esse artigo 17, que tem muita importância no futebol, em qualquer tipo de transferência, aqui é uma primeira questão que é importante, que tem a ver com o direito de trabalho e com esse famoso transfer, né, que quando um jogador vai mudar de um país para outro, e aí temos uma transferência internacional, precisa de ser habilitado. E a habilitação por licencia acontece con o transfer, que é absolutamente necesario para poder exercer o direito de trabalho. Esa eu acho que é unha das cuestións máis importantes. Segunda cuestión importante, que vai acontecer cando se termina un contrato sin justa causa? Porque aquí temos un escenario que é absolutamente desproporcionado desde o momento que foi criado. Olha, tamén há unha frase que eu gosto moito de Churchill que decía así: há dúas cousas que mellor non saber como son feitas, unhas son as normas e outras son as salchichas. E aquí, de verdade, que acontece así, porque desde no comenzo há unha limitación para o xogador. Ou seja, cando temos un escenario que un contrato se termina sen justa causa, depende de quen va a terminar, se o club ou se o xogador, as consecuencias son absolutamente diferentes. Desde o punto de vista económico, que é o
normalmente o máis importante, junto con o transfer. Oye, aí, claro, si termina o contrato o xogador de fútbol, ese artigo 17 dis que quen termina ten que indemnizar a outra parte, sin justa causa. Mas, cando é o xogador quen vai recibir a compensación, a FIFA está a escribir un límite do valor residual de 5 anos dun contrato. Que acontece do lado contrario? As cláusulas de rescisão. Sella, non se entende que un xogador que é a parte fraca económicamente teña un castigo tan desproporcionado. Isto é así, acontece en Portugal, meninos con contratos, salarios mensuais de 2.000 euros, con unha cláusula de rescisão de 50 millóns. Mas, no contrario, o menino máximo vai recibir os 5 millóns, os 5 anos, que ni acontece, porque se está a procura de outro club e vai traballar outro club, FIFA faz unha coisa que se chama a mitigação de dano. Entón, claro, fica unha desproporción que dá lugar ao asunto de arra, que, olla, você ten que pagar unha compensación que é tan grande que non ten capacidade e aínda máis non te estou a permitir dejar traballar. Si non te dejo traballar, como vou ser capaz de te pagar? Sí, aquí, olla, o traballo dos abogados de Charleroi, foi impresionante. Olla, eu sei, coñezo a normativa FIFA e primeiro teño unha oferta para ti, máis con dúas condições. A primeira, habilitação se eu teño transfer e segundo, que non vou ser responsable solidario. Eso ten que mudar. Ten que mudar para o mundo entero, non só para a Unión Europea, porque a FIFA non vai mudar o artigo 17 só para a Unión Europea. E depois, a última parte, que é a estabilidade contractual e como van a se obligar a ser cumpridos os contratos. Porque o que é claro é que a último eslabón, a última circunstancia é que proíbas traballar ao xogador. Entón, ten que tomar medidas, porque é moito importante percibir que a figura da FIFA é super importante, que ten que regular e que ten que garantizar a estabilidade contractual. Aquí o que eu acho que ten que mudar é a forma e, primeiro, que sella absolutamente proporcional, que non faça esta distinción tan grande se o club ou se o xogador quen está a terminar, sin justa causa. E não existir essa dupla penalização que a Rosalia falou há pouco. Eu vou transferir também a nossa discussão, vou abrir a nossa discussão, melhor assim, para o nosso comentador, Jorge Faria de Sousa. Jorge, de facto temos aqui um panorama do futebol internacional que está claramente a mudar ao nível daquilo que são o entendimento das transferências. A Rosalia já nos explicou um pouco da disparidade que existe em relação àquilo que são as exigências para os clubes e as exigências para os jogadores nas resoluções contratuais. Temos outros temas que também estão a mudar ao nível daquilo que será o panorama das ligas nos próximos anos. Como é que tu vês todas estas mudanças no futebol europeu? Bem, em primeiro lugar, agradecer à Rosalia a disponibilidade para estar connosco e dar-lhe as boas-vindas. Eu diria, obviamente, que no que ao direito do desporto e ao direito contratual diz respeito, e não sendo eu jurista, acho que este caso do Lac de Arras vai marcar um bocadinho este período e como a Rosalia dizia, vai provocar uma alteração profunda na regulamentação dos contratos de trabalho entre clubes e os próprios jogadores. Aqui estamos a falar de um caso em que, segundo o que tem vindo a ser noticiado, estamos a falar de um clube que na altura unilateralmente reduziu o vencimento do jogador para 50%, para metade do valor, sem haver acordo com o jogador, o que levou o jogador a rescindir, alegando justa causa por isso mesmo. E depois foi penalizado novamente. Depois foi novamente penalizado porque era suposto, ele tinha chegado a acordo com o Charleroi da Liga Belga e acabou por não rubricar o contrato porque o próprio clube teve receio das consequências que poderia vir a enfrentar pela terceira parte, que era o clube original, o clube, no caso o clube russo. E, portanto, acho que isto pode trazer um novo paradigma nos vínculos entre os jogadores e os próprios clubes, sobretudo neste tipo de situações.
Há neste momento também um novo regulamento para os agentes FIFA. Eu não sei se a Rosalia quer também pegar por aí, que vem trazer também um novo paradigma no que às comissões diz respeito. E eu concordo muito com o que dizia a Rosalia há pouco. Eu acho que a FIFA e mesmo a UEFA e as outras confederações têm que ter um papel muito ativo na regulamentação e na fiscalização dos clubes de futebol. Podemos trazer aqui um outro caso que aparentemente será em janeiro a decisão, as 115 queixas que o Manchester City tem por incumprimento de fair play financeiro, julgo que já foi ganhando alguns processos contra a própria FA e a Premier League. Mas coloca-se aqui várias questões e assistimos, mesmo nas últimas épocas, o próprio Everton teve dedução de pontos e, portanto, a própria Premier League, Premier League tem sido muito proativa nesse aspecto. Agora, claramente, que nós que vamos observando e vamos abordando estes temas aqui, é normal percebermos e abordarmos o facto de haver claramente clubes via injeções de verba de marketing, etc., nomeadamente clubes que são detidos por Estados, e basta olharmos para o próprio Paris Saint-Germain ou Manchester City, onde há claramente, pelo menos, uma desigualdade nas condições à partida para enfrentar as competições e na forma como abordam o mercado de transferências. E, portanto, acho que estes são temas que deixo aqui para discussão, porque acho que se colocam neste momento no futebol mundial, além das próprias ligas e do número de jogos que os jogadores, que a Rosalia também referiu, que pode levar eventual, já se fala muito de uma eventual greve até dos jogadores. Sim. No ano em que vamos ter Liga das Nações, vamos ter Mundial de Clubes no final da temporada, depois de épocas muito desgastantes. Põe-se aqui em causa também todos os recordes ao nível dos jogos disputados. Sim, vai haver claramente jogadores, se olharmos para jogadores do City e das equipas que vão estar na fase final da Liga dos Campeões ou que vão chegar à meia-final, estamos a falar de jogadores que na Premier League, por exemplo, entre jogos da Premier League, da FA Cup, da Taça da Liga, da Liga dos Campeões, mais seleções, estamos a falar de 70, 80 jogos com o Mundial de Clubes na final da época e, portanto, acho que será também um ponto de reflexão para o futuro, porque essa questão tem sido, curiosamente, abordada pelos próprios jogadores, que são os principais intervenientes na indústria do futebol. Rosalia, e o Jorge já levantou aqui algumas outras questões que podem ser também debatidas neste enquadramento daquilo que será o futuro da indústria do futebol. Olha, falou de duas ligas muito interessantes, que são a Premier e a francesa. Sabes que en la Premier no existen as cláusulas de rescisão e que en Francia son nulas? Isto casi nadie fala disto. E son dos, olha, a Premier League agora mesmo é a liga máis forte do mundo. E a liga francesa non temos ni que falar. Entón, o deixo iso para a reflexão, está ben? Do outro lado, tamén estaba a falar de agentes, que si vocês quiseren falamos de agentes aquí un día 3 e 25. E desde o punto de vista da cantidad de traballo que está a soportar o xogador con su corpo, porque non podemos esquecer dúas cosas. O primeiro é que o futebol é feito pelos xogadores que traballan con seu corpo. Para isto, o sea, si callar é mellor falar con un médico deportivo, né? Mas claro, tamén a unha carga, a un límite de horas que o traballador ten que traballar, por lei, un traballador normal, entón as persoas que traballan con seu corpo, como son os atletas, o acho que estamos a levar a situación límite, donde, oia, está ben, o negocio do futebol no mundo que máis dinero dá son os direitos de televisión. E está ben que todos queremos ver, mas, claro, estamos a ollar a seres humanos con un límite. O segundo negocio máis grande son as transferencias. Entón, acho que estamos en un momento, en unha altura de pensar todos, porque isto acho que tamén traballo tamén dos medios de comunicación, dos agentes, que ten un papel moito forte no asesoramento, porque eu acho que moitas veces o atleta, o xogador, ten tanta pasión, tanta ilusión, que, oia, dis a tudo que sí. Entón, eu acho que temos un traballo moito importante os profesionais que traballamos na industria. Rosalia, acredita que estamos a caminhar para um modelo em que o jogador, e se acredita e se acha que é salutar essa situação,
em que o jogador está claramente no centro da equação, naturalmente com o jogador por um lado e os adeptos por outro. Essa ligação e essa capacidade de reconhecer a importância de um lado e do outro será importante para definir o futuro da indústria, um futuro, diria que mais saudável da indústria? Claro, e olha, para mí esta industria é unha industria da pasado, né? O sea, eu sempre digo que unha persoa non va a investir en unha camisola, non sei, de Adidas, de Nike, de capa, 160 euros. Mas ti a camisola con tu equipo de tu corazón, oye, aí invertes cualquier cosa. Entón, este é o negocio de fútbol, porque así o negocio do equipo, o negocio de vender camisolas, de vender ticket, de vender dereitos de televisão. Entón, non podemos esquecer que estamos en este mundo que acontece e que este negocio, que é un negocio da pasado, mudou para unha industria, unha actividade que é económica. A Unión Europea ya falou así, oye, sí, temos unha coisa que se chama especificidade do esporto, mas fica dentro dunha actividade económica que ten que ser regular. E ten que ser regulada, e como tudo temos traballadores, temos empresas, como son os clubes, temos organizadores, dá un compendio de moita coisa aqui. Jorge, e de facto nós temos cada vez mais uma indústria que está com atenção aos adeptos e na forma como eles, por exemplo, estão a consumir, sobretudo as novas gerações, como é que estão a consumir desporto. Essa capacidade de aferir estes novos consumos vai ser essencial para definir aquilo que vai ser também a capacidade de explorar, monetizar esse consumo. E, por outro, temos os jogadores cada vez mais no centro da equação, um pouco como acontece nos Estados Unidos, já que hoje em dia temos uma coisa que há 20 anos ou há 30 era completamente improvável, que era o jogador investidor, mas no próprio meio do desporto. E isto vem alterar completamente as coisas. Sim, eu diria que cada jogador, neste momento, já é a própria empresa e tem o seu próprio staff, a sua própria marca, o próprio não é? entorno e representa em si mesmo uma marca, como dizes. E, portanto, claramente que para o futuro os jogadores têm que ter sempre um papel central, mesmo quando se toma decisões no que a regulamentação do jogo diz respeito. Só complementando aquilo que dizia a Rosalia, estamos a falar para um funcionário normal, no âmbito do seu contrato de trabalho, tem que ter 2 folgas semanais. Um jogador de futebol, neste ciclo, por exemplo, que se vai iniciar na próxima semana, no contexto português, este fim de semana temos Taça de Portugal, passado 2 dias passado 3, 4 dias temos o Sporting e o Benfica entrar em campo para a Liga dos Campeões, no fim de semana a seguir campeonato e voltam a jogar para a Liga dos Campeões. Só a título de exemplo, para Sporting e Benfica estamos a falar de 7 jogos em cerca de 20 dias. Os jogadores podem vir a ter eventualmente uma folga no dia a seguir ao jogo, mas nunca na vida, entre estágios, viagens e jogos e treinos para preparar jogos. Isto é aliás uma dificuldade adicional para os próprios treinadores, porque estamos a falar de microciclos onde os treinadores não vão ter tempo para trabalhar a equipa, a não ser com algum visionamento de vídeos dos adversários e algum trabalho tático no campo, porque olhamos para ciclos de facto de enorme desgaste, numa época que vai ser extremamente longa e, portanto, acho que isto, nesse aspecto, os jogadores que estão no centro e que são os principais artistas desta indústria devem ter uma palavra a dizer, e eu acho que claramente alguns já têm vindo a tomar posição, mas a FIFA tem que também ter um papel proativo neste âmbito, quando é precisamente a FIFA a organizadora do Mundial de Clubes. Para não matar a galinha dos ovos de ouro, não é? Se calhar a FIFA devia ter aqui esse papel. Rosalia, nós estamos já mais ou menos perto do final desta segunda parte do jogo económico, mas iria perguntar-lhe um tema que frequentemente vem à discussão pública e que tem a ver com os contornos daquilo que será a Superliga Europeia. Aliás, a UEFA tem vindo a dar resposta a essa situação, inclusivamente com a alteração do modelo de competição da Liga dos Campeões, adicionando mais jogos e dando aqui a capacidade dos clubes também de garantirem uma maior receita. Como é que vê o futuro de uma competição tão importante como a Liga dos Campeões sob a ameaça desta Superliga Europeia?
Uau, eu acho que é uma pergunta muito difícil porque, ou seja, todos gostamos de futebol e de ver e de olhar para un bon show. E, o sea, temos mundiais, temos competições de clubes a nivel continental, intercontinental, mundial. E eu acho que aquí, de verdade, si non vamos, temos que cuidar o jogador. E me disculpen que estou a voltar ao tema anterior, mas llega un límite que non podemos levar na situación a unha situación límite mesma. Eu acho, esta é unha opinión moito mía, moito particular, mas non é bom para ninguén. Já mesmo para terminar, o que é que espera que saia como ideias fortes desta conferência que vai acontecer em Lisboa? Olla, a conferencia é feita con un objetivo moito claro, que é dar a coñecer un bocado máis o direito desportivo, porque é unha área do direito que non é tan antiga como as outras. Tamén cando estudaba na universidade, máis de 20 anos atrás, ni existía, somente existía un máster de direito desportivo, agora mesmo a oferta é máis grande, mas claro, a idea de isto é profesionalizar todas as persoas que traballen no futebol, non é que sella unha cuestión de meritocracia, porque as persoas do futebol van e ven con unha frecuencia, unha rapidez que é propia da industria, né? Mas eu acho que é moito importante que as persoas que traballen dentro do ámbito do futebol e tamén do esporte ten que se profesionalizar. Então, aquí a idea era abrir os debates de direito de esporte para todo o mundo, para abogados, para periodistas, cando falan de contratos, porque é moito extraño ollar para un programa de televisão e que en algún momento non se este a falar ou de contratos ou de cláusulas de rescisão, de normas da FIFA, de transferencias, de cesao, de, ou seja, é profesionalizar e abrir a formación do direito desportivo. Então, vamos a ter temas super importantes como temas dos agentes, que é unha coisa que está no día a día estamos a ver, o do paguen, que é un tema moito delicado e que normalmente non é tratado, o asunto dos direitos de imagen, tudo o que ten que ver con os impostos, as limitacións dos jogadores, como estabes a falar uns minutos atrás, agora o jogador e empresario tamén. E claro, cando estamos aí en un certo nivel, vamos a falar da jurisprudencia de TAS, actualidades normativas, ou seja, temas moito interesantes para dar a coñecer e o que eu espero que todo o mundo fique contento con unha experiencia moito boa que va a ser desde o punto de vista formativo, mas tamén en un estadio, un entorno como Benfica e unha cidade como Lisboa que todo o mundo costa, né? Que pasa unha rúa e a seguinte rúa máis linda do que a anterior. Entón, eu acho que vai ser unha experiencia moito boa. Muito bem. Rosália Ortega, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Espero que volte mais vezes para podermos discutir outros temas também ao nível daquilo que é a indústria do desporto. Mais uma vez, muito obrigado. Passamos agora para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico e para as escolhas desta semana. Jorge, vamos começar com a Festa da Taça. Está aí a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Sim, o número é o 3, é a terceira eliminatória da Taça de Portugal. A primeira eliminatória onde já entram clubes da Primeira Liga e que tinha o condicionamento no sorteio de que os clubes de divisões inferiores recebem os clubes de divisões superiores. No caso, o Sporting desloca-se a Portimão para defrontar o Portimonense, o Benfica defronta o Pevidém e o Futebol Clube do Porto o Sintrense. Há outros jogos também a disputar algum interesse pelo contexto histórico também, um Gil Vicente frente ao Futebol Lisbolenses. Um clássico. Numa eliminatória onde ainda existem alguns sobreviventes do Campeonato de Portugal, clubes da Liga 3, da Segunda e da Primeira Liga, e é sempre uma eliminatória que desperta enorme curiosidade para percebermos quem é que serão os tombas gigantes numa eliminatória que é sempre muito especial e, no fundo, é levar o futebol de les a les e iremos aguardar pelas eventuais surpresas que possam surgir desta terceira eliminatória. O que não fosse surpreendente foi a retirada de Rafa Nadal. É de facto uma lenda do ténis a nível mundial que vai já sair dos cortes a partir de novembro.
Sim, acaba por ser um anúncio esperado. Ele próprio admitiu que já tinha muita dificuldade, até em termos físicos, devido às lesões que foi tendo ao longo da sua carreira. Acho que fica para a história, não só do ténis mundial, mas também do desporto. É uma das grandes figuras do desporto espanhol. Um atleta que venceu medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, venceu 22 torneios ATP, foi número 1 do ranking mundial e que foi dividindo com Djokovic e com Roger Federer. Djokovic será o único sobrevivente destes 3 grandes tenistas, sobreviventes no sentido em que ainda está a competir. Agora, claramente, uma das grandes figuras do desporto e ao qual prestamos também a nossa homenagem. Muito bem, fica a homenagem. Jorge, regressas para a semana neste Jogo Económico. Voltamos então na próxima semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas.